Desculpa de novo. É sempre meio-dia, hein? Estamos de volta aqui no Esporte Online, espero que vocês estejam gostando. Afinal de contas, o assunto não é um só, e é uma pessoa muito especial que a gente tem aqui. Não tem a menor dúvida, Carla. É uma pessoa ampla em conhecimento, inteligência, e você refaz a pergunta que você deixou no ar no programa anterior. Olha, não é porque é mulher, né, que vai ser DR, mas eu quero entender esse conflito de sentimentos, né? Você diz que é uma pessoa pragmática, que é objetivo, que é frio, mas ao mesmo tempo, todo o convívio que eu tive contigo foi de muita sensibilidade, de estar sempre disposto a ajudar alguém. Como é que é? Rola um conflito? Na verdade, eu acho até que não, Carla. Eu acho que você pode usar as suas características, de preferência as qualidades, porque tem as qualidades e os defeitos, mas exatamente para esse lado humanista. Eu acho que, talvez pela minha formação de cirurgião, onde eu sou obrigado a tomar decisões rápidas, e essas decisões são firmes e tem que ser de uma forma objetiva, pelo bem do próprio paciente, né? A gente não pode claudicar muito. Eu acho que você pode usar essas decisões também no dia a dia, no sentido de ajudar as pessoas. Como médico, a gente tem várias alegrias na vida. A gente passa por isso eu tenho 32 anos de formado. 38 se contar os 6 anos de faculdade envolvidos com medicina. E até hoje nada substitui do que um sorriso, uma pessoa que chega para você e fala: poxa, minha vida era um inferno, agora ela tá boa, ela tá legal. Isso é melhora de qualidade de vida. Essa semana, por exemplo, eu assisti um documentário pré-estreia do surfista Caio Vaz, que teve uma lesão gravíssima, caiu numa onda em Fiji gigante, e na verdade eu tive a oportunidade de tratá-lo, até um pouco fora da minha especialidade, porque eu faço mais a cirurgia do ombro, mas como era uma lesão de medicina esportiva, a gente tratou, e hoje a gente vê essa pessoa feliz de novo fazendo um filme que chama-se Dando a Volta por Cima. Então, assim, eu acho que se você não é capaz de ter essas tomadas de decisão, você não é capaz de ajudar da mesma forma. A sensibilidade em relação ao ser humano vai porque, graças a Deus, eu tive uma educação boa dos meus pais. Meus pais são pessoas sensíveis, da mesma forma que a união que tem entre a família da minha mulher. Eu, graças também a Deus, não tive nunca conflitos familiares importantes. As pessoas podem ter mais ou menos afinidade, mas existe uma harmonia muito grande no que cerca a minha vida. Cresci com muitos amigos ao redor, fui uma pessoa que, talvez por ser uma pessoa um tanto quanto despojada, eu consegui fazer muitos amigos de diversas formas. Deles vale a pena de falar os amigos que eu fiz no Fluminense, de diversos meios, diversas áreas, e essas pessoas estando felizes, eu também estou feliz. E se a gente tem a oportunidade de ajudar essas pessoas dentro de uma coisa que está ao nosso alcance, por que não? E eu acho que a gente ajuda melhor se a gente for pragmático e objetivo. Pois é, mas aí, desculpa, Felipe, você ia Nada. falar? Não. Aí você fala na questão de ser pragmático e de precisar tomar uma decisão, que foi o caso com o nosso querido Rafael Marques, né? Jornalista, que todo mundo acompanhou o caso, e o Michel foi determinante para isso. Antes do Michel responder, com toda a sabedoria dele, a gente faça um início, um preâmbulo, né? Um prefácio, digamos assim, não é livro, mas vamos fazer um prefácio. O Rafael Marques, eu inclusive tenho o prazer de ser padrinho de uma das filhas dele, da Maria Luísa, a mais velha. Ele foi acometido assim, meio que de uma hora para outra, de uma doença gravíssima, em que até hoje, chego a ficar arrepiado falando isso, até hoje muita gente não acredita que não veio a óbito. Então, e uma vez o Michel me disse o seguinte, nas poucas vezes, porque eu tive poucas chances de ter contato com ele, entrevistei muito o Michel por telefone, mas pessoalmente foram poucas vezes. Ele me disse que o caso do Rafael Marques, da Rádio Globo, é um caso que daria para escrever um livro. É isso mesmo, hein, Michel? Com certeza, isso não sou só eu que falo, na verdade, as pessoas que vivenciaram... Uma equipe muito competente que cuidou dele. Todas as pessoas que cuidaram do Rafael Marques durante os 8 meses de internação dele, sabem que o Rafael é um milagre da medicina e um milagre de Deus. Até porque acho que a gente não pode deixar a fé de lado, e a família dele teve muita fé,
mas teve o lado de extrema competência dos médicos que o trataram naquela hora, e principalmente, mais importante do que competência, jamais deixaram de acreditar. Você pode falar o nome deles. Não, na verdade essa história teve muitas pessoas que ajudaram muito, né? Eu acho que, começando pelas pessoas da imprensa, no caso o Heraldo Leite, que me ligou de tarde pela primeira vez numa sexta-feira, em outubro de 13 de outubro. 12 de outubro de 2012 ou 2011. Já vai aí 7 anos. Não me esqueço, não me lembro direito. Mas 2011. Eu acho que foi 2011 e a alta dele 2012. O Heraldo me liga de tarde, 4 horas da tarde, e diz que o Rafael estava com problemas e que ele precisava de uma vaga num hospital melhor. E nessa hora eu liguei para a direção do Copador, que eu tinha uma relação e tenho uma relação muito boa. Eles absolutamente se prestaram a dar a vaga para o Rafael, só que o médico da clínica que ele estava internado em Bom Sucesso não deu condições de transferência para ele. Até então eu não tinha conhecimento da gravidade do caso. Essa história é incrível. Uma história muito interessante, realmente. E falei, bom, então vamos esperar ele ter condição. E nesse mesmo dia, às 8 horas da noite, me ligou o Gilmar Ferreira e falou... Gilmar Ferreira, hoje colunista do Jornal Extra. Exato. Que na época ele era diretor... Era meu gerente de esportes na Rádio Globo. Ele liga e fala, Michel, preciso te pedir uma ajuda. Eu não estou confortável com essa situação do Rafael. Eu falei, já sei, você quer que eu vá lá? E eu falei, não tem problema, eu vou. Era uma sexta-feira à noite, eu estava no Leblon, entendi que era mais seguro eu pegar uma condução. E por não ser a minha especialidade, eu liguei para o Luiz Fernando Sinvulides, que é um clínico com formação em CTI. Falei, Luiz, vamos lá, porque tem um querido amigo meu, uma pessoa que também, tal qual a Carla, faz parte de uma história no futebol, que é o Rafael Marques, que parece que tem dificuldades. E a gente pegou um motorista, Pedrão, grande pessoa, passou lá imediatamente, me pegou o Rafael e a gente foi para Bom Sucesso. E a verdade é que quando a gente entrou no CTI, a cena era apavorante, né? O Rafael estava indo a óbito. A gente, pelos dados todos, a gente percebeu que talvez restassem poucas horas. Ele estava com oxigenação aí de 50, hiperpneico, agitado, estava com 140, 160 batimentos cardíacos, enfim, era um caso clássico onde você percebia que o respirador colocado lá não estava conseguindo dar vazão para isso. O médico na casa foi muito solícito, deixou a gente à vontade, entendeu que as dificuldades operacionais dele eram grandes, então deixou a gente confortável. Na mesma hora o Luiz Fernando agiu, conseguiu melhorar um pouco esse batimento cardíaco, mas a verdade é que precisava de uma estrutura melhor que lá a casa de saúde que ele estava não tinha. E aí a gente se viu diante do impasse, né, que era transferi-lo com o risco dessa transferência resultar no óbito dele durante a transferência, numa ambulância. Mas a conversa que eu tive com o Luiz Fernando foi, se a gente deixar assim, ele vai morrer. Se a gente tirar ele, tem chance dele viver. A gente chamou a Michelle, esposa dele, e abrimos o jogo para ela, falando, Michelle, eu não sei como é que vai ser essa transferência, se ele vai conseguir sobreviver a ela, mas o fato é que se a gente não transferir ele vai a óbito. Eu liguei pro Gilmar, falei... Entrou o pragmatismo nessa hora do médico. Sim. E tem que ser assim. Tem que ser assim, e é o jeito, porque é o que a gente tem de chance para salvá-lo. Eu também, sem pensar, liguei pro Gilmar, falei, Gilmar, queria saber se a Rádio Globo me dá sustento financeiro do ponto de vista de operacionalidade, de trazer a melhor ambulância. Como se fosse Tudo hoje. o Gilmar falou, eu tenho determinação da Rádio Globo para você não medir despesas para salvar a vida do Rafael. As palavras que ele usou. E a gente, então, chamou um pessoal de um grupo de ambulância de um outro hospital que a gente tinha também uma relação próxima. Pode falar. Na época era o pessoal do Hospital Samaritano de Botafogo. Uma relação muito próxima, minha relação na Redidor naquele momento estava iniciando, eu sou muito grato a eles, mas a gente trouxe esse pessoal e foi feita para você ter uma noção, foram aproximadamente 1 a 2 horas para conseguir prepará-lo para essa transferência, que foi feita exatamente por volta, aí já era de meia-noite, e a ambulância chegou em exatamente 15 minutos, meia-noite 17, chegou que foi do Bom Sucesso para o Copador. Ele lá chegou vivo, e a gente já sabia que ali poderia estar se começando uma chance para ele. Foi um milagre ele já ainda ter chegado vivo ao Copador? Eu diria que talvez o maior milagre tenha sido o Gilmar me ligar às 8, talvez se ele tivesse me ligado às 10 ou 11, não desse tempo, a gente não tem como falar isso. Mas o fato é que mesmo assim ele chegou numa condição muito crítica, muito precária. E foram aproximadamente 2 meses dentro de um CTI, com 5 paradas cardiorrespiratórias, né? O rim dele fechado, sem funcionar durante vários meses, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, hemorragia cerebral,
O Rafael ele conseguiu ter uma internação com praticamente um compêndio de medicina. Tudo que podia ter tinha. E eu falava muito com a Michele e com o Luiz Fernando. Na verdade, os 4 profissionais que capitanearam isso foram o Luiz Fernando Sinvolide, o Alexandre Cossenza e o Daniel Coutrin. Tá? Foram os 3 clínicos, o Daniel no caso é pneumologista, que controlaram tudo isso com o auxílio de uma equipe de suporte do hospital muito grande, mas que em vários momentos eles passaram do que teoricamente os protocolos mandam, quer dizer, eles nunca deixaram de acreditar. Eu me lembro de alguns detalhes que são muito espirituais do ponto de vista de assim, toda sexta-feira ele complicava com alguma coisa, a gente chamava de sexta-feira maldita. Chegava a sexta-feira ele tinha uma parada cardíaca. Que coisa, que coincidência. Chegava uma sexta-feira. E a Michele sempre com muita fé, orando muito, mas a gente teve pelo menos 2 ocasiões que a gente chamou ela e falou para ele que era difícil ele passar daquela noite. E uma das vezes eu me lembro que o Luiz Fernando Sinvolide ficou assim, do lado do leito dele, absolutamente emocionado, pensando, o que eu faço agora? Mas dá acontecia. Pra fazer alguma coisa ainda? E aí ele ia lá, mexia numa coisa, aumentava ali um pouco a pressão da respiração, fazia mais alguma coisa, e aí a gente achava que ele ia, mas quando dava durante a noite ele mostrava alguma recuperação de novo. E a verdade é que foram assim, foi muito impressionante, eu vou ficar arrepiado. Eu também. Verdade. Pelo todos menos nós. umas 3 e acho vezes. que tá todo mundo que tá assistindo, não consegue tirar os olhos de você, Michel. Não, porque assim, foi depois, né, no final da história, acabou sendo um grande aprendizado para aqueles jovens médicos, principalmente do hospital, em como vale a pena acreditar em salvar um menino de 33 anos de idade, na época, com a vida toda, com uma esposa, 40, né? Com uma filhinha. E não só uma, porque na época era uma, depois era ele conseguiu. Depois é que veio a Maria Fernanda. Depois que veio a Maria Fernanda alguns anos depois, o que também foi um milagre, né? Quer dizer, a Maria Fernanda é um milagre da vida. Porque depois de tudo que se passou, ele ser capaz novamente de sem sequelas, porque assim, a verdade é que o Rafael ficou com muito pouca sequela do caso dele. E outra coisa que chamou a atenção foi assim, o fato de que esses 3 médicos quiseram os assistentes, eles nunca desistiram. Foi uma lição, porque existiam momentos que as pessoas do hospital olhavam para eles e diziam, o que vocês estão fazendo? Esse menino já se foi. E assim, subitamente, aproximadamente 2 meses depois, um dia eu estava operando em outro hospital e o Luiz Fernando me manda um WhatsApp. Olha quem acordou. E eu me lembro o dia, Michel. Ele acordou. 24 de dezembro. Mais ou menos 2 meses praticamente. Véspera de Natal, olha que coisa impressionante isso. Mas a história não acabou não, viu, Carla? Não acabou não. Michel vai continuar a contar no programa que virá depois. Até já. Agora, se você estiver curtindo a gente através do Facebook, faz o seguinte, ó. Clica no like, compartilha o vídeo, mas também não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá fechado? Daqui a pouquinho a gente volta.